Você já se perguntou por que Deus gasta capítulos inteiros da Bíblia detalhando o tamanho de janelas, larguras de parede, cômodos laterais, camadas de ouro? Será que o Criador do Universo está preocupado com decoração de interiores? A resposta é não. Deus não está nos dando uma aula de arquitetura humana. Ele está nos revelando a engenharia de como ele constrói um caráter inabalável. O Templo de Salomão é o espelho do que Deus quer fazer dentro de você. Quando entramos em 1 Reis capítulo 6, cobre os 7 anos mais intensos de trabalho na vida de Salomão, onde cada detalhe arquitetônico carrega um código espiritual profundo para a sua vida prática. Se você sente que a sua vida hoje está em obras, se você está cansado do processo doloroso de ser moldado no secreto, ou se você precisa entender como sustentar a presença de Deus na sua família, talvez no seu negócio, no seu ministério, prepare o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Quando nós vemos os 6 primeiros versículos, nós podemos perceber que o texto irá desenhar uma linha de engenharia perfeita. Vamos olhar o que o texto bíblico nos apresenta versículo por versículo para entender a clareza dessa estratégia. Sucedeu que no ano de 480, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. No texto hebraico, Ziv era o 2º mês do ano, equivalente a meados de abril e maio no nosso calendário. Mas o segredo está no significado da palavra. Ziv vem de uma raiz que significa brilho, esplendor, mês das flores. Era o coração da primavera em Israel. O inverno rigoroso e frio já tinha acabado. E Deus esperou o inverno passar para mandar Salomão colocar a primeira pedra do templo. Deus escolheu o mês do brilho e do florescimento para começar a construir a sua habitação. E fixar esse início exatamente 480 anos após o Êxodo tem um código. 480 é o resultado de 12 vezes 40. 12 representa as tribos de Israel. 40 representa o tempo de provação e de deserto. Deus está dizendo textualmente que o templo é o encerramento definitivo do ciclo de deserto, de escravidão e peregrinação do seu povo. O templo não era um prédio bonito, era o carimbo definitivo que a promessa de libertação tinha sido cumprida. A lição que eu aprendo é que nós precisamos confiar no cronograma divino, mesmo que ele pareça demorado. Israel esperou 480 anos desde a libertação do Egito para ver o templo começar a ser erguido. Foram gerações no deserto, guerras com juízes, batalhas no reinado de Davi. Talvez hoje você esteja frustrado porque o seu projeto de vida, a sua estabilidade financeira ou o seu chamado ministerial parece que está travado há anos. Entenda, Deus não trabalha na ansiedade do nosso relógio imediatista. Ele está pavimentando o cenário, ele está limpando o terreno, está removendo os adversários. Matthew Henry, ele diz algo cortante para esses 400 anos de espera. Ele diz, Deus tem um relógio que nunca atrasa. 480 anos parecia uma eternidade para os homens, e muitos em Israel acharam que a promessa de um repouso estável tinha caducado. Mas Deus conta com os anos. Ele permitiu o tempo do deserto, permitiu o tempo das guerras de Davi, porque o templo só poderia ser inaugurado quando o povo estivesse maduro para não transformar o altar em um ídolo de vaidade. Quando nós lemos Eclesiastes 3:11, o próprio Salomão diz que tudo se fez formoso em seu devido tempo. Também pôs o mundo no coração deles. A gente vê também Paulo dizendo em Gálatas 4:4. O apóstolo usa exatamente essa matemática do tempo perfeito. Ele diz que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Então eu entendo que Deus opera na plenitude e nunca no improviso. O seu mês de Ziv, o tempo do seu florescimento e da sua edificação, vai chegar no momento exato em que o seu caráter estiver maduro o suficiente para sustentar o peso. Receba o mês de Ziv para a sua vida. Receba, porque entenda que o seu inverno espiritual pode estar chegando ao fim. Tem épocas na nossa vida que parece ser um inverno rigoroso. O casamento que esfriou, a empresa que parece que congelou, não está dando lucro, a mente sendo bombardeada por pensamentos cinzentos de depressão, de cansaço, de ansiedade. Você tenta construir, tenta avançar, mas parece que tudo está travado pelo gelo da crise. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. O mês de Ziv chegou para você. O sol da justiça está derretendo o gelo que travava a sua vida. As flores da provisão estão começando a brotar na sua mesa. Deus está dizendo que o tempo de chorar no frio está acabando. Começou o tempo de edificar com alegria. Então limpe as suas lágrimas, mude a sua postura, mude a sua linguagem, comece a colocar as pedras do teu projeto de pé. Porque Deus escolheu essa estação para fazer a sua vida brilhar e crescer. Agora, no versículo 2 e 3, nós vemos as medidas exatas que Salomão construiu o templo. E a gente pode ver que quando o texto fala em côvados, ele está usando a unidade de medida padrão da antiguidade.
Essa unidade era a distância do cotovelo de um homem até a ponta do seu dedo médio, medindo aproximadamente cerca de 45 centímetros. Então, fazendo as contas, o templo tinha cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Assim como o tabernáculo, o prédio principal do templo consistia em 3 partes: o átrio, o compartimento principal chamado Lugar Santo, e o compartimento superior chamado de Lugar Santíssimo. Se você for comparar essas dimensões, por exemplo, com as pirâmides do Egito ou com os templos gigantescos de Roma e da Grécia Antiga, o templo de Salomão era relativamente pequeno. Mas a pergunta é, por que o homem mais rico do mundo construiu algo desse tamanho? Porque o templo não foi feito para abrigar multidões em seu interior. O povo ficava nos pátios externos. O interior era a habitação exclusiva e restrita da santidade de Deus. Deus estava ensinando a Israel que o valor do templo não estava no tamanho do seu espaço físico, mas na densidade da santidade que habitava ali. Deus não mede relevância por tamanho, ele mede por exclusividade. Thomas Watson, ele já diz: a vaidade humana ama o que é vasto e barulhento, a santidade divina prefere o que é puro e exclusivo. Salomão compreende que Deus não habita na multidão de paredes, mas na perfeição da adoração. É melhor um pequeno quarto escuro, totalmente preenchido pelo ouro da presença, do que um palácio gigantesco, aberto ao mundo, mas vazio do espírito. Eu aprendo que a lição é consagrar o nosso coração para ser um território exclusivo de Deus, não um pátio público. O templo era pequeno por fora, porque ele era reservado por dentro. O problema de hoje é que muitos estão com o coração como um pátio público, barulhento. Todo mundo entra, qualquer distração dá palpite, a ansiedade faz morada, as opiniões dos outros controlam as decisões, eles não têm um lugar secreto exclusivo para Deus. Limpe os seus bastidores hoje, feche as portas para o barulho do mundo. O seu coração precisa ser o lugar santíssimo, um espaço reservado onde o pecado não entra, onde a vaidade não governa e onde apenas a voz de Jesus tem a palavra final. É melhor ser pequeno, proporcional e cheio da presença de Deus do que ser gigante, mas desestruturado e vazio por dentro. O versículo 4 até o versículo 6 nos apresenta um detalhe de engenharia. Fez também para a casa janelas de grades fixas e edificou câmaras laterais contra a parede da casa. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa fizeram recuos ao redor, para que as vigas não penetrassem nas paredes da casa. O primeiro detalhe precioso está no versículo 4, nas janelas. No texto original em hebraico, o termo usado descreve janelas que eram largas por dentro e estreitas por fora. Era um formato de funil. Sabe o que isso significa? Quem estava do lado de dentro do lugar santo conseguiu olhar pelas frestas e enxergar perfeitamente o movimento do pátio do lado de fora. Mas quem estava do lado de fora olhava para o alto e não conseguia enxergar absolutamente nada do que estava acontecendo lá dentro. O comentarista Matthew Pooley detalha a revelação dessas janelas. A janela do templo era o oposto da janela das casas comuns, que eram estreitas por dentro e largas por fora para espalhar a luz. No templo, elas eram feitas para guardar o mistério. Deus queria ensinar a Israel que os segredos do santuário pertencem apenas àqueles que estão do lado de dentro, na intimidade. O mundo vê a fachada, mas Deus preserva o mistério da adoração para os seus íntimos. O homem espiritual tem as janelas de Salomão. Ele tem o discernimento, ele enxerga a realidade, mas o mundo não consegue entender a engrenagem que o sustenta. Eu aprendo que Deus está nos entregando um código de sobrevivência. Sabe por que projetos estão sendo destruídos? Porque muitos estão transformando o santuário em uma vitrina de shopping. Muitos estão invertendo a engenharia de Salomão. A sua vida virou estreita por dentro e escancarada para quem está de fora. A nossa geração está adoecendo pela superexposição. As pessoas acham que para ter sucesso, relevância ou aprovação, elas precisam escancarar as portas dos seus bastidores. Elas postam a foto da mesa do negócio. Ela expõe os detalhes da intimidade do casamento. Elas estão gritando nas redes sociais, talvez as direções que Deus deu a elas no silêncio. Elas querem um aplauso de quem está no pátio público, mas estão esquecendo que o pátio consome, que o lugar santíssimo produz. John Flávio, ele dizia que o fogo que queima no altar não pode ser soprado pelo vento da praça pública. Quando você expõe as pérolas da sua intimidade com Deus aos olhos dos curiosos, a fumaça do incenso se dissipa e o ouro perde o brilho. O verdadeiro homem de Deus protege o mistério da sua força. Ele sabe que a raiz de uma árvore fica no escuro do solo. Se você desenterrar a raiz para mostrá-la ao mundo, a árvore morre. Então a lição é: feche as frestas da sua vida e pare de dar acesso aos seus bastidores para quem só tem maturidade para ver sua fachada.
Pare de contar os seus sonhos de crescimento profissional, os seus projetos de investimento, talvez as fraquezas da sua casa para pessoas carnais. Tem gente que se aproxima de você no trabalho, fingindo que quer te ajudar, mas na verdade está apenas inspecionando o tamanho do seu ouro para tentar roubar a sua paz ou usar a sua vulnerabilidade contra você. Ative as janelas de Salomão, enxergue a todos com discernimento, trate a todos com educação, mas guarde a chave do seu coração trancado. Quem vive na superficialidade do pátio não tem o direito de pisar no chão de ouro da sua intimidade. O segundo detalhe está no versículo 5 e 6. Nos 3 andares de salas que ficavam ali colados na parede do templo, o templo ele precisava guardar os tesouros e os dízimos de Salomão. E Salomão constrói esses anexos. Mas a gente vê a engenharia que está sendo feita. Ele começava a parede muito grossa na sua base e à medida que subia, ele dava um passo para trás, criando um degrau de apoio pelo lado de fora. Então, afinava no segundo andar e afinava ainda mais no terceiro andar. As vigas de madeira dos anexos simplesmente deitavam e se apoiavam em cima desses degraus. Pense comigo. Como você prende o teto de uma sala na parede de um prédio? Normalmente você quebra a parede, você enfia a viga lá dentro, você chumba com cimento, certo? Mas Salomão, ele não podia quebrar a parede do santuário de Deus. Então, qual foi a sacada de engenharia? Ele construiu as paredes do templo em formato de degraus, ali pelo lado de fora. A parede começava muito grossa na base e quando chegava na altura do primeiro andar, ela dava um passo para trás, ela ficava um pouco mais fina, criando uma espécie de um degrau. No segundo andar, outro degrau. Então, na hora de colocar as vigas de madeira da sala do tesouro, os operários simplesmente deitavam as vigas em cima desses degraus. Nenhuma marreta fez um único buraco, nenhum prego furou nenhuma viga de ferro. Nada violou a parede principal do templo para se segurar. As salas do tesouro dependiam do templo para ficar de pé, mas o templo continuaria intacto, perfeito e isolado, mesmo se todas as salas ao redor sumissem. O sagrado não foi arranhado para carregar o peso do que era secundário. John Flávio, ele aplica essa mecânica das vigas apoiadas. Ele diz: contemple a sabedoria da presença de Deus. O santuário suporta o peso das salas de tesouro, mas não permite que as ferramentas dos homens perfurem sua estrutura. Isso nos ensina que o nosso ministério e os nossos negócios devem ser sustentados por Deus, mas nós nunca devemos tentar forçar Deus a se adaptar às nossas conveniências humanas. O sagrado não se molda ao secular. Sabe qual é o grande pecado da nossa geração? Nós queremos inverter essa engenharia. Nós queremos usar a Deus como uma viga de apoio para os nossos projetos pessoais, em vez de sermos nós os anexos que dependem do santuário. As pessoas hoje, elas entram nos seus negócios, elas tentam parafusar Deus nas suas ambições. Elas criam seus planos de cabeça. Elas estão definindo as suas metas baseadas na sua ganância, escolhendo caminhos tortuosos e depois querem obrigar a Deus a assinar embaixo a planilha deles. Elas tratam a Deus como se fosse um departamento de aprovação de crédito para os seus caprichos. Elas talvez estão orando dizendo: Deus, abençoa o meu projeto, quando a verdadeira oração deveria ser: Deus, alinha a minha rota com o teu projeto. Então eu aprendo que não devemos furar a vida espiritual para acomodar interesses secundários. O erro de muitos é perfurar as paredes do seu altar, o seu tempo com Deus, os seus valores morais, a sua integridade, abrindo espaço para anexo da vida. O fechamento de um contrato talvez duvidoso, a correria frenética ou a busca por status, eles rasgam o seu tempo de oração e comunhão para tentar apoiar os seus negócios. Siga o padrão de Salomão. A sua vida profissional, os seus projetos e os seus ganhos financeiros devem ser câmaras laterais. Se apoia na estabilidade do altar, mas nunca perfura ou comprometa a sua integridade com Deus. Agora, do versículo 7 até o versículo 13, nós entramos em um dos versículos bem impactantes desse capítulo. O versículo 7 registra o seguinte: e edificava-se a casa com pedras já preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Imagine a cena, meus irmãos. Uma obra monumental, com quase 200 mil trabalhadores envolvidos ao longo dos anos, subindo paredes colossais de pedras e vigas de cedro, mas no local da construção reinava um mais e absoluto silêncio. Não havia o som metálico de ferro batendo em pedra, não havia gritaria de pedreiros, não havia confusão. As pedras eram cortadas, medidas e lavadas milimetricamente nas pedreiras subterrâneas, como nós vimos no capítulo 5. Quando chegavam ao Monte Moriá, eles apenas se encaixavam perfeitamente como uma espécie de quebra-cabeça. Só que por que o canteiro de obras do templo tinha que ser silencioso? O ferro era um instrumento usado na guerra para fabricar espadas e derramar sangue. E Deus proibiu o som da guerra
dentro da casa de paz. Salomão estava dizendo ao mundo antigo: o que nós estamos erguendo aqui não é fruto da violência humana, não é na base do grito, não é na base da força bruta ou do egoísmo. Essa é a casa de paz, Shalom. As pedras eram cortadas longe no escuro da pedreira. No monte sagrado que se via era apenas a harmonia perfeita de uma estrutura que se encaixava no mais absoluto respeito à presença de Deus. John Flávio, ele diz o seguinte: o silêncio no canteiro de obras do templo é o retrato de como o Espírito Santo trabalha na alma humana. As grandes transformações que Deus faz em nós não acontecem no barulho dos palcos, nas exibições emocionais ou no barulho do marketing humano. Deus trabalha na pedreira do secreto. Ele nos quebra no oculto do quarto, nos molda nas lágrimas da oração secreta, para que quando sairmos ao mundo, a nossa vida simplesmente se encaixe no plano dele, sem esforço e sem soberba. A lição que eu aprendo é: pare de achar que, para ser relevante, você precisa fazer barulho. A nossa geração acha que quem não grita, quem não aparece no stories, quem não faz barulho com o seu sucesso ou não ostenta, está ficando para trás. Elas vivem na base da agitação, da ansiedade. Escute a voz de Deus. O que é profundo cresce no silêncio. Foque em melhorar a qualidade do seu produto. Foque em alinhar a sua gestão no secreto. Mude o seu caráter longe dos holofotes. Quando o trabalho na pedreira do seu secreto é bem feito, os seus resultados vão se encaixar com tanta precisão e autoridade que você não vai precisar gritar para provar o seu valor. O próprio peso da sua excelência vai falar por você. Entenda que o silêncio de Deus na sua vida hoje não significa que a obra parou, significa que ela está na fase de calibração. Às vezes você entra em uma temporada onde parece que os céus ficaram em silêncio. Você ora e não ouve a resposta. Você trabalha e ninguém te elogia. Você se dedica e parece que está esquecido no anonimato. O desespero tenta até entrar na sua mente, dizendo que Deus te abandonou. Olhe para o versículo 7. O canteiro de obras parecia parado porque todo mundo estava em silêncio. Mas, na verdade, as pedras estavam sendo cortadas com precisão milimétrica lá embaixo. Deus está usando o silêncio dessa estação para te calibrar. Ele está tratando o seu orgulho, ele está forjando a sua paciência, ele está estruturando a sua resistência. Não quero o barulho da festa se você ainda não suportou o silêncio do processo. Aguenta firme. A obra continua avançando nos seus bastidores. E no meio desse silêncio operacional, nos versículos 11 a 13, a palavra do Senhor vem a Salomão com um choque de realidade. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, confirmarei para contigo a minha palavra, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Deus interrompe a engenharia para lembrar a Salomão: eu não habito em parede de pedra, eu habito na obediência do coração. Se o caráter do rei falhasse, o templo de ouro seria apenas um galpão vazio. Entenda que o seu sucesso profissional ou financeiro não substitui a sua obediência a Deus. Salomão estava construindo a obra mais cara do planeta Terra, mas Deus estava dizendo: se você não andar no meu mandamento, essa casa não vale de nada. Tem muitas pessoas que estão prosperando na carreira, tem muitas pessoas que estão montando empresa, estão ganhando muito dinheiro e acham que isso é sinal de aprovação divina, mesmo ela estando longe da presença. O dinheiro na sua conta ou o sucesso do seu CNPJ não compram a presença de Deus na sua mesa. O Senhor não se impressiona com o tamanho do seu templo financeiro. Ele quer saber se você continua andando em retidão, se você continua andando em justiça, debaixo do temor a Deus. O verdadeiro sucesso é aquele que prospera por fora, mas permanece obediente para o lado de dentro. Agora, do versículo 14 até o 38, nós vamos entrar no outro bloco. O versículo 14 nos leva para o lado de dentro do templo, revelando ali o acabamento interno. E o cenário que se abre diante de nós é de um deslumbre. O versículo 15 diz que Salomão revestiu as paredes internas com tábuas de cedro até o teto, cobrindo completamente aquele lugar. Nenhuma pedra do alicerce ou da parede ficava visível pelo lado de dentro. No versículo 20 e 22, o texto bíblico nos revela o ápice do luxo. Salomão cobriu todo o interior do templo, as paredes de cedro, o altar e o lugar santíssimo com ouro puro batido. Ele esculpiu nas paredes figuras de querubins, palmeiras e flores abertas e cobriu tudo com ouro. No lugar santíssimo, o versículo 23, diz que ele fez 2 querubins de madeira
cada um com 4,5 metros de altura, e essas asas eram estendidas e tocavam as paredes, e se encontravam no meio do santuário, e também revestiu de ouro puro. No versículo 37 e 38, o capítulo encerra mostrando a constância do projeto. No 4º ano se lançou o alicerce, e no 11º ano a casa foi perfeitamente acabada em todas as suas partes. Salomão levou 7 anos para construí-la. Pense comigo, as pedras que deram tanto trabalho para ser cavada na pedreira, foram arrastadas com tanto suor, elas foram completamente escondidas pelo cedro e pelo ouro. Quem entrava no templo não via a pedra bruta, só via a beleza do cedro perfumado e também o brilho do ouro. Todo o ouro do lugar santíssimo ficava na mais absoluta escuridão, trancado atrás do véu, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Salomão gastou toneladas do melhor ouro do mundo para colocar dentro de um quarto escuro, onde nenhum olho humano podia contemplar e aplaudir. Se você andasse pelos corredores internos do templo de Salomão, a Bíblia diz que você não conseguiria ver uma única pedra. Nenhuma fresta de rocha bruta ficava exposta. Tudo, o chão, a parede, o teto, o altar, estavam sepultados debaixo de uma camada espessa de ouro puro. Sabe o que Deus estava desenhando na arquitetura? O plano da salvação e o segredo da identidade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olhe para essa engenharia. A pedra representa a nossa velha natureza, aquela rocha dura, cheia de imperfeições, que foi arrancada da lama da pedreira, do pecado. O ouro representa a justiça, a glória e a perfeição de Jesus Cristo. O que Deus faz quando você entra na aliança? Ele pega a sua história, ele pega as suas falhas, o seu passado e esconde você dentro de Cristo. Quando o Pai olha para o seu santuário hoje, ele não vê a pedreira, ele vê apenas o brilho do ouro do sangue do Cordeiro, que está revestindo os seus bastidores. Você foi sepultado na glória dele. Mas a nossa geração está cometendo loucuras. Nós queremos descascar o ouro para mostrar a pedra. As pessoas querem manifestar o orgulho, o ego, a soberba, a força do próprio braço. Elas querem gritar: eu conquisto, eu faço, é a minha inteligência que me trouxe aqui. Estão expondo a vaidade da pedra bruta. Quando elas fazem isso, estão anulando o poder do revestimento. É aqui que entra o choque da realidade. Segundo Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós mudamos a matéria da nova aliança. O templo não é mais de pedra, o templo agora é você. Você é um vaso de barro, frágil, rachado, simples, que veio do pó. Mas dentro desse vaso de barro, Deus derramou o líquido da presença do Espírito Santo. O segredo não está na beleza do vaso. O segredo está na densidade do tesouro que habita do lado de dentro. Eu aprendo não expor a crueza da sua carne no trato com as pessoas. Cobre-se com cedro e com ouro do Espírito. A pedra bruta representa o nosso temperamento explosivo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa grosseria. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar. Eu sou uma pedra bruta, fala a verdade na cara e aceite quem quiser e doa quem doer. Isso não é maturidade, é falta de revestimento. A sua pedra bruta precisa ser cortada pelo Espírito Santo, com a mansidão, com a longanimidade, com a sabedoria, com o ouro da graça. Aprenda também a entregar o seu melhor para Deus, quando ninguém está lá para te aplaudir. Salomão colocou o melhor ouro do mundo no quarto mais escuro do templo, porque aquela parte da obra era estritamente para Deus. Qual tem sido o nível de excelência dos seus bastidores naquilo que não está gerando curtida, não está gerando tapinha nas costas, não estão aumentando o status? Você é excelente quando ninguém está te vigiando? Você é um bom marido, fiel, quando as portas da sua casa se fecham e ninguém está olhando? O seu nível de integridade no culto é o ouro do lugar santíssimo? Pare de trabalhar apenas para os olhos dos homens. Entregue a sua maior fidelidade, o seu melhor dízimo, a sua melhor oração, a sua mais sincera oração. Então eu concluo aqui que hoje nós terminamos o capítulo 6. E nós vimos o templo sair do chão, num absoluto silêncio. As paredes de pedra sendo revestidas com o cedro perfumadas e cobertas com ouro. Foram 7 anos de constância. A grande palavra que sela o seu coração hoje é: Deus está interessado na qualidade da construção interna. Não tenha medo do silêncio dos seus processos. Não reclame se hoje você está na fase da pedreira ou se Deus escondeu o seu ouro no lugar santíssimo, longe dos aplausos. Continue fiel. Continue lavrando as suas pedras na obediência, revestindo seus dias com temor no Senhor, edificando a sua história sobre o alicerce inabalável que é Cristo Jesus. Quando a sua estrutura interna estiver pronta, bem ajustada e firmada na palavra, a glória do Senhor vai encher a sua casa, vai blindar a sua carreira e vai sustentar a sua posterioridade por todas as estações. Desliga o barulho do mundo, pega a marreta da disciplina e vai edificar o seu altar.